No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra, ou sobre a face das águas. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Deus é luz. Não há nele nenhuma treva. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou trevas. Como as trevas apareceram? Como as trevas surgiram? A terra tornou-se sem forma e vazia. A terra não era sem forma e vazia. Deus não criou a terra para ser sem forma, nem vazia. Ele criou a terra para ser habitada. Mas havia trevas sobre a face do abismo. Como as trevas apareceram? Antes desta criação, Deus criou um ser chamado Lúcifer, cheio de luz, feérico, iluminado, um querubim da guarda, cheio de luz. O sinete da perfeição, o mais belo entre os belos. Mas houve corrupção no seu interior. Corrupção na sua vontade. Por alguma razão não explicável por nós, mas desejada por ele, ele não aceitou ser uma criatura e quis subir e sentar-se no trono de Deus. Este pecado é chamado de endógenos, autoproduzido. Foi o desejo de um ser criado, do ser mais lindo que já foi criado, sinete da perfeição. Essa é a expressão que o profeta Ezequiel fala dele, no capítulo 28. Era luz pura, na sua beleza, iluminado. Mas ele não quis ser menor do que Deus. Ele não aceitou estar naquele patamar de criatura. Ele quis ser o Criador. Por necessidade lógica, eu quero dizer para os meus irmãos que o Criador não pode ter princípio. Porque se ele tiver princípio, ele terá sido criado. E se ele for criado, ele não será o Criador. Ele será uma criatura. Por necessidade ontológica, o Criador não tem origem. Ele é eternamente. Porque se ele tiver origem, ele será existente. E se ele for existente,
Ele teve um começo. O Criador foge da nossa cabeça, porque nós somos criaturas. Eu não posso explicá-lo. Eu não posso entendê-lo. Ele está além, muito além da nossa compreensão. Nenhuma criatura pode entender o Criador. Mas Lúcifer era um anjo. Ele está no plano de outra dimensão que não a nossa. A nossa dimensão é tridimensional. Eu tenho altura, eu tenho comprimento e eu tenho largura. Eu tenho 3 dimensões. E é só isto que minha mente pode entender. Só que a Bíblia me fala que o amor de Deus tem comprimento, tem altura, tem largura e tem profundidade. Mas quando ela diz profundidade, o que é profundidade? É a altura que eu não vejo. Esta casa tem as paredes, mas ela tem o alicerce que estão embaixo. Ela é mais alta do que eu vejo, porque para baixo tem os pilares que estão enfiados na terra. Estes pilares estão na profundidade, mas a profundidade não é vista. É uma dimensão além da visão, porque o que eu vejo é apenas aquilo que está nas 3 dimensões. Nós temos um mundo físico que foi criado posteriormente ao mundo espiritual. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele já tinha criado anteriormente os seres espirituais. Os seres angélicos. E Ele criou os céus na sua grande expansão arraquia, no hebraico, que eu não posso explicar, que é grande, grande. Os astrônomos dizem que o espaço do sideral é finito, mas é grande. Há um termo para ele, mas para a nossa mente, que não consegue compreender nem mesmo a nossa galáxia, que tem 100 bilhões de estrelas, da qual o Sol é apenas uma de 5ª grandeza. A nossa galáxia. E nesta imensidão da raquia estão 100 bilhões de galáxias iguais à nossa ou maiores do que a nossa. É grande, é muito grande, mas tudo isso é muito menor do que o seu Criador. Ele é o absoluto, é o infinito inexplicável, é a origem, é o Criador de tudo, e que criou um ser maravilhosíssimo, Lúcifer, cheio de luz, que não se conformou em ser criatura. Este pecado autoproduzido, hoje me perguntaram, Glênio, Satanás pode ser salvo? Eu disse não. Infelizmente não. Porque ele não tem arrependimento. O nosso pecado, como seres humanos, não foi autoproduzido. Ele veio de fora para dentro. Ele não veio de dentro para fora. Nós não desejamos ser Deus
por nós mesmos. Nós fomos tentados a ser Deus. O direito tem algumas atenuantes. O crime quando é doloso ou quando é culposo. O pecado de Lúcifer, se fosse tratado do ponto de vista do direito, seria doloso. O nosso seria culposo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque houve uma catástrofe. Que catástrofe foi essa? A catástrofe da queda luciferiana. A queda luciferiana é o desligamento da luz criadora. Hoje nós falávamos para o grupo lá dos homens e pensávamos no nosso celular. Porque um dia, uma pessoa aqui em Londrina me disse: Glênio, Deus é muito vaidoso, muito orgulhoso. Ele quer toda a glória e toda a adoração para Ele. E eu estava com o meu celular no bolso e tirei e disse: o que acontece com este celular? Se eu ficar usando o tempo todo, dentro de algum tempo, toda a energia que está dentro dele vai ser consumida e ele vai morrer. Vai acabar a energia. Mas para que ele possa funcionar outra vez, eu tenho que pegar um cabo, enfiar aqui e ligar em Itaipu. Eu falei Itaipu porque eu também não sabia que a energia do Paraná não vem de Itaipu, vem de Furnas. Então ligar em Furnas. Eu tenho que ligar no maior, num centro produtor de energia. Deus não precisa da minha adoração. Hoje nós conversávamos com os mendigos que estavam lá na chácara. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de oração. Ele não precisa de adoração. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de você. Ele não precisa de ninguém. Ele é um Deus que se basta a si mesmo. E por que ele nos criou? Porque ele quis. Foi segundo o conselho da sua vontade. E esse Deus, quando ele fala de adoração, não é que ele queira ser adorado, é que ele quer nos alimentar com a sua energia eterna, com a sua luz, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando se desliga da luz, da energia, a nossa vai morrendo, vai acabando. Se nós nos ligarmos à energia dele, ela vai nos mantendo. O pecado de Lúcifer foi cortar da energia da luz divina, a luz que produziu a luz. E então entrou no mundo o sistema das trevas. Trevas é a ausência de luz. Só existe essa bipolaridade. Luz, trevas. Antes que as trevas existissem, havia luz. Mas com a queda luciferiana, entrou no mundo o sistema das trevas. E Deus começa a restaurar o sistema da criação. No verso 3 de Gênesis, nós temos agora a nova ação divina. 3 de Gênesis é onde Deus começa a fazer a restauração do reino das trevas. Gênesis 3, 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja expanda-se a luz no meio das trevas.
As trevas existiam. Deus é luz. Esse haja não significa crie-se a luz, mas expanda-se a luz no meio dessas trevas luciferianas sobre o abismo e sobre o caos. E aí começa o processo restaurador de Deus. Haja luz. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz é boa. As trevas não têm complemento. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Isto no reino físico, que explica o reino espiritual. Há umas trevas que reinam sobre este mundo. Quem não está na luz, está nas trevas. Mesmo que veja com os olhos a luz do sol ou a luz elétrica, quem não tem Jesus Cristo vive nas trevas. O projeto de Deus é nos transplantar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não estou dizendo quem é batista, quem é católico, quem é protestante, quem é evangélico, quem é espírita. Eu estou dizendo que quem não tem Jesus Cristo vive nas trevas. Vive nas trevas, não tem luz e não sabe para onde vai. O reino das trevas é o reino do egoísmo. É o reino da morte, do roubo e da destruição. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É quem administra o reino das trevas. Nenhum filho da luz rouba. Nenhum filho da luz mata. Nenhum filho da luz destrói. Quem rouba, que mata e destrói são os filhos das trevas. São os filhos do diabo. A Bíblia foi lida hoje aqui, em vários textos, com uma lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu não preciso ter uma luz muito longa para ver. Há um velho cântico do cantor cristão que diz: eu não peço luz para longe ver, apenas luz em cada passo ter. Eu não preciso de luz para distâncias, eu preciso de luz agora. Nos meus relacionamentos. E esse Senhor Jesus veio ser a luz. Não para me fazer um visionário do futuro, o que vai acontecer daqui 10 anos, 100 anos. Me perguntaram: Glênio, você acha que o tempo do fim tá chegando? Eu disse: eu acho. Pelos relatos da Bíblia ele está. Mas quanto tempo nós vamos ter? Eu digo: isso ficou por conta do Pai. Nem o Filho sabe.
E eu não quero me aventurar a entrar num terreno secreto. Mas quero e preciso de luz para esse dia. Preciso da iluminação para o aqui e agora. A luz de Cristo. Para o meu relacionamento com minha esposa, com os filhos, com os meus irmãos, com os adversários que vivem a atacar-nos. Nós precisamos das armas da luz e não das armas das trevas. Porque nós vivemos num mundo dual. E eu não sei quem está na luz e quem está nas trevas. Eu sei que a luz veio ao mundo e aquele que o recebe está na luz. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia está nas trevas. Aquele que não perdoa está nas trevas. É como Caim, que vivia nas trevas e não perdoou o seu irmão. Hoje nós vivemos num mundo onde as trevas comandam. Nós estamos dentro de um sistema de mentiras. A mídia, o aspecto jornalístico é controlado pelo mundo das trevas. Quando aparece isto aqui, na face deste boletim, marcha contra a violência infanto-juvenil, falando que lá na Europa agora estão preparando os pacotes para a Copa de 2014, eu estou lembrando de 1914, que foi a primeira guerra destes endemoniados da destruição do mundo, do racionalismo estupidificado. E 2014 vai ter uma Copa no Brasil que não tem nem condição de produzi-la, porque as nossas autoridades não estão cumprindo com nenhum dos cronogramas estabelecidos. Já estão gritando, devolvam a Copa para a Inglaterra. Ela tem condições. Mas os interesses econômicos vão fazer funcionar a mentira da enganação, como foi a grande mentira do jogo Santos e Corinthians hoje, para manter as pessoas iludidas em cima de mentiras. E a gente enganados pensando que estamos nos divertindo com pão e circo. Enquanto eles estão preparando turismo sexual e já preparando crianças de 8 anos para terem 11 anos, virgens, custando R$7.000 uma relação com uma criança dessa para dar dinheiro à paz. Isso é trevas. Isso é poder das trevas. E a gente cruza os braços e assiste de modo acomodado. Não podemos fazer nada. Eu sei que uma formiga tem muito pouco poder. Mas uma pessoa pode morrer de uma mordida de uma formiga. Basta que ela seja alérgica. É difícil derrubar esse sistema, mas eu creio na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não vou ficar de braços cruzados. Eu sei o que é a dor de um abusado. Nós não podemos, como igreja, assistir isso que está acontecendo.
na nossa cidade. O ano passado, o Fantástico deu que é das cidades mais violentas do Brasil. O Rio de Janeiro ficou em 4º lugar, e São Paulo em 6º, e Londrina em 1º lugar. Isso em relação ao número de habitantes. Quando fazem os acordos para que os bandidos do Morro do Alemão venham para Londrina. Debaixo da barba dos chamados políticos que nós elegemos. Essa democracia é hipócrita e mentirosa. Agora, se eu não tiver mais indignação, que Deus me leve. Eu não quero viver nesse mundo sem indignação. A assistir nessa cidade uma pessoa ser baleada numa esquina de uma rua por causa de um maldito de um relógio. Onde tem o receptador apadrinhado pelos poderes do governo. Isso é coisa das trevas e não da luz. Mas nós temos um evangelho da luz. E essa igreja não pode ficar aí assistindo de camarote. Eu quero ver na quarta-feira, às 18h30, ali no monumento da Bíblia. Quem é que tem cara para levantar a cara? Porque quando a dor está lá no bairro do União da Vitória, é longe, são os favelados, está longe. Quando está lá no bairro seguinte, é lá longe. Quando está na quadra seguinte, é lá longe. Quando está na casa do vizinho, também é longe. Mas quando chegar na sua casa, aí vira vítima. Aí nós ficamos, tudo com essa cara aí de Madalena arrependida. Mas o que eu vou fazer? Nós temos armas muito poderosas. Nós temos armas muito poderosas. Israel estava exatamente como nós estamos aqui agora, no reino de Acabe, onde havia uma rainha Jezabel, fenícia, que adorava o demônio Baal. E teve um profeta medroso como eu, que entrou em depressão, que ficou angustiado, porque ela prometeu, quando ele fez um duelo, se Baal é Deus, adorem Baal. Mas se Javé é Deus, adorem Javé. Vamos ver quem é que tem fogo aí nesse negócio. E eles acharam que a ideia era boa. Puseram 2 bezerros em cima de 2 altares, e os 450 profetas de Baal começaram a clamar desde a manhã até meio-dia, se chicoteando e gritando, e nada de fogo. E o profeta fraco, porque a minha Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Aquele profeta fraco tripudiava. Será que Baal não está de férias nas Bahamas? Será que ele não tem ido para algum lugar porque está com prisão de ventre? E no deboche do profeta, eles mais se batiam, até que não veio nada.
E ele agora faz uma ilustração terrível. Disse, bota água, molha este. Ele primeiro constrói um altar com 12 pedras, porque naquele tempo Israel e Judá já haviam se separado. 2 tribos de um lado, 10 do outro. E disse, vamos juntar a união de todo o povo de Deus. Por isso estamos falando em RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Está falando de uma unidade, de uma rede. Talvez uma formiga não possa fazer muita coisa, mas um formigueiro já dá para fazer uma arruaça. Vamos juntar as 12 pedras. Botou o bezerro. Bota 12 baldes d'água. Enche isso aqui de água. Põe mais água. E põe mais água. E quando a água já corria nos regos, ele levanta e disse, Javé, só o Senhor é Deus. Manda fogo. E o fogo lambeu a água, lambeu as pedras que elas se tornaram como cal. Aí o povo disse, é ele. Disse, então vamos matar esses profetas de Baal aqui. E não ficou um. E no outro dia Jezabel disse assim, não me chamo Jezabel, se amanhã não vai acontecer com este profeta o que aconteceu com os profetas do meu Deus Baal. E ele tremeu nas pernas. Um homem corajoso desse fraquejou com a voz de uma mulher. E ele deitou debaixo de um zimbro, uma planta que era frondosa, e ali ele dormiu em depressão. O anjo acorda ele. Acorda, sonolento. Ele acordou, tinha um braseiro e um pão. Ele comeu e estava tão profundamente deprimido que dormiu. E o anjo acordou ele outra vez e disse, levanta, homem. Sabe para onde ele foi? Em vez de ir para a casa de Jezabel, foi para Horebe, foi para o Monte Sinai. Viajou 40 dias e 40 noites sem comer. Entrou na toca e ficou lá dentro guardado. E se enfurnou e disse, vou morrer. Se eu morrer com a Jezabel, eu morro aqui de fome. Eu vou ficar aqui escondido. E Deus é muito original. Ele faz umas coisas que só ele sabe fazer. Ele começa com um barulho. Ele saiu de dentro da toca porque o negócio era assombroso. Talvez um tornado que quebrava pedras, uma tempestade. E ele olhou e procurou e não estava Deus. Daqui a pouco um terremoto mexeu tudo e não estava Deus. Daqui a pouco uma tempestade e não estava Deus. Ele ia e entrava, ia e entrava, ia e entrava. Daqui a pouco um vento suave, um cicio, uma brisa. E então o Senhor fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Vai. Eu estou contigo. Eu estou sozinho. Eu tenho 7.000 em Israel que não se dobraram diante de Israel, de Baal. Eu tenho o meu remanescente. Eu não luto com a maioria. Eu luto com os remanescentes. Deus não vai fazer a obra com grandes exércitos. Ele sempre pega um punhado. Quando Gideon tinha que enfrentar os midianitas, eram 132 mil. Ele manda tocar a trombeta e sai tocando chofar em todo Israel. Apareceram 120 mil. 120 mil dos midianitas. Ele mandou tocar, apareceram 32 mil.
Mas 32 mil para lutar com 120 mil é uma covardia. É um quarto. E Deus diz, tem gente demais. Vamos selecionar. Vamos tirar um bocado dessa escória que está aí. Quem é medroso? Quem borra nas calças? 22 mil caíram fora. Já tirou pelo medo. E aqui nós já vamos selecionar alguns. Por Londrina. Em bem de Londrina. Os medrosos que caiam fora. Os covardes. Porque vocês não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que no reino de Deus não entram os covardes, os medrosos. Vocês já pertencem ao Pai de vocês. 22 mil, ficaram 10. Agora é que o negócio fica pior. Eram 120 mil contra 32 mil, agora são 120 mil contra 10 mil. Deus diz, tem gente demais. O senhor está louco? Eu sempre sou louco com os meus métodos. Vamos ver quem sabe beber. Leva na beira do riacho e bota o povo para beber. E fica examinando. O que baixar como a boca, como estúpido, esse você deixa para fora. Tinha gente que chegava morto de sede, baixava a boca e Gideão só olhando e contando. Ele tinha um laptop lá e ele estava só anotando. Só 300. Bebia, mas vigiava. Metia água e jogava como cachorro com a língua e... Ele disse, pega esses 300, mas basta. Mas 300 é... Gente, 120 mil. Aí Deus diz, vamos fazer a estratégia, Gideão. Pega um pote. E pega uma luz. Uma lâmpada, uma tocha, enfia a lâmpada dentro do pote e panha uma corneta, um chifre de carneiro, um chofar. Eram só 300, com um pote, uma lâmpada, um chifre de carneiro. E quando tocar uma trombeta especial, todos vão, ao mesmo tempo, tocar sua trombeta e quebrar a tocha. Quebrar o vaso. Eles se puseram em todo o vale de Jezreel, em toda a redondeza. Lá embaixo estava o exército de Midian. Pá! Aquele mundo de tocheiro ao redor. Não tinha nenhuma arma. Não tinha nenhuma flecha. Não tinha nenhuma espada. Só tinha o Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, lutando. E de repente, os midianitas acordam e pegam as suas espadas e no escuro, nas trevas, um mata o outro. Quando amanheceu o dia, tinha 120 mil corpos. É grande o exército deles, Glênio.
Mas uma tocha sozinha estava indicando que ali tinha um tocheiro com um mundo de gente atrás. E um corneteiro estava dizendo que tinha muita gente. Mas só que o que estava de soldados ali, de Israel, era muito maior do que os soldados que estavam lá. Sabe por quê? Porque o exército de Deus estava lutando no invisível. Foi quando Eliseu estava vendo as coisas acontecendo. O rei Ben-Hadad da Síria queria pegar Israel e Eliseu entrava lá com um espião espiritual. Ele entrava na casa e via tudo. Ele tinha um sistema secreto. Não tinha nada disso ainda. Mas o Espírito Santo continua sabendo das coisas e trazendo revelação para Eliseu. E Eliseu diz: não vai por aqui, meu pai. Não vai por aqui, seu rei. E Acasias ia fazendo o que o rei Eliseu mandava fazer. Aí, de repente, o Ben-Hadad soube que era Eliseu, que tinha o sistema secreto, que sabia tudo o que ele fazia. Disse: vamos cercar o profeta e vamos acabar com ele. Chegaram lá com um grande exército. Acorda de manhã cedo. Geazi, o moço, disse: meu pai, a cidade está cercada e há um exército muito grande. E Eliseu disse: Javé, abre o olho desse menino, para ele ver que os exércitos do Senhor são maiores do que os exércitos da Síria. E aí Deus tirou as escamas dos olhos. Quando Geazi viu, os montes estavam cheios de soldados de fogo e carruagens de fogo, e os exércitos do Senhor estavam lá. Você ainda crê que isso existe? Você ainda crê que o Deus de Elias e o Deus de Eliseu é o mesmo de hoje? Eu quero saber se você crê mesmo, meu irmãozinho. Ou esse negócio, esse amém aí é um amém assim para dizer que tem fé. Você crê que esse Deus de Eliseu, o Deus de Elias, continua sendo o Deus da luz e o Deus que quebra as trevas e dissipa as trevas? Então, Primeira Igreja Batista em Londrina, irmãos da internet em milhares de lugares, vocês são os tocheiros. Nós somos membros desse exército de Deus. Nós temos uma arma muito poderosa. Elias orou. Elias orou. E Deus fechou o céu por 3 anos e 6 meses. Elias era o profetinha fraco. Parecido com você e comigo. Um dia um irmão disse assim: Pastor Glênio, um crente não pode ter depressão, não é verdade? Eu digo: não, é mentira. Ele disse: mas o pastor outro dia falou na televisão. Ele disse: um mentiroso. Nós temos muitos deprimidos na Bíblia. Eu vou começar com Moisés, passo por Elias, passo por Jonas, passo por Paulo e vou até Jesus. Jesus teve uma grande depressão. Quando ele chegou dizendo: a minha alma está deprimida, está angustiada até a morte. Se isso não é depressão, eu não sei mais o que é depressão. Quando ontem um irmão me disse assim: Glênio, eu estou com vontade de morrer. Eu disse: eu sei o que é isso, que eu também já tive. Mas eu tenho um Deus que morreu e ressuscitou. E pode fazer a diferença. E pode mudar. Precisamos muitas vezes de uma muleta química
e temos que buscar no médico aquela muleta para ajudar a mudar o nosso sistema hormonal que está desequilibrado. Mas o Deus da graça continua sendo o Deus da luz. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele disse: todo aquele que crê em mim, esse verá a luz da vida, a luz que alumia, que dá sentido. Eu não vou ficar refém do medo, das trevas, desse sistema. Por quê? Eu vou terminar dizendo o seguinte: quando aquele general, aquele senador romano chegou perante Adriano, o imperador, Adriano disse: você se tornou cristão, não é verdade? Ele disse: é verdade. Então eu vou lhe desterrar. Ele disse: para onde? Para uma ilha bem distante, você vai ficar lá, longe dos seus. Ele disse: lá será um céu, porque eu estarei na presença de Deus. Eu vou confiscar todos os seus bens. Ele diz: quais? Todos os que você tem. Eu não tenho nenhum, tudo pertence ao Senhor. Então eu vou lhe tirar a vida. Ele disse: que vida? A sua vida. Eu já morri com Cristo, Cristo é a minha vida. Adriano ficou tão decepcionado que largou ele. Não dá para matar um cristão. Não dá. Você não sabe tocar isso não, né? Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Não se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Olha lá, gosto de ver gente que pega o tom na hora. Os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebendo poder para provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Não se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meu irmão, por que estás com medo de quem pode tua vida tirar? Pensas no inimigo maior que pode tua alma um dia ceifar. Oh, não temes, não cales ao mundo, vai orando e buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer.
se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posições nesse dia. Londrina não é território de Satanás. Londrina foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, você que é membro desse sistema do capeta, saiba que você não vai vencer. Entenda quem quiser entender. Se matar um crente, vai surgir mais gente levantando, porque gotas de sangue são grãos que vão brotar para que vidas sejam proclamadoras do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando com muita emoção, com muita dor. Essa semana eu não consegui dormir. E a luta é grande, mas maior é aquele que reina nesse mundo. Não existem dois deuses no mundo, só existe um. Esse Deus chama-se o Deus Altíssimo. Satanás não é Deus. Satanás é uma criatura. E Satanás está sob o poder de Jesus Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.